Cristo é essência, característica é só roupagem. Uhum. Quando nós entendermos que a essência é a visão e as características são só uma roupagem, Cristo é revelado de todas as roupagens, com princípios, Uhum. com unção e com caráter. Tudo certo. Fala, meus amigos, é com muita alegria que eu falo para vocês que hoje é o nosso primeiro episódio do nosso podcast, do nosso Na Mesa, e com ele apresentaremos muitas coisas, mas hoje temos um convidado mais do que especial. Um convidado que tem abençoado muito minha vida, abençoado muito a vida de pessoas pelas nações. E, claro, por favor, com muitas palmas. Ele, Paulo Canuto Júnior. Como que você tá, meu amigo? Você tá bem? Na bênção. Bom demais. Aleluia. Muito bom estar aqui com vocês, participando desse primeiro episódio, startando, começando a construir algo que eu creio que é de Deus, um legado, uma unção, um tempo, através desse lugar poder transbordar a palavra de Deus. Talvez é uma das coisas mais necessárias para o tempo presente. Lugares onde a palavra de Deus é real, é viva e ela não é um conceito humano, mas de verdade trazer o conceito sobrenatural dela. Prazer estar aqui com vocês. Muito bom estar aqui, alegre com essa galera abençoada. Vocês vão longe. Acredito muito nisso. Eu sou muito honrado de poder fazer parte dessa construção. Amém. Vocês são bênção. Cara, você foi um nome que saltou assim na mente, porque quando a gente pensou no primeiro episódio do podcast, a gente tem que startar com uma coisa que faça sentido, com uma coisa leve, com uma coisa que nos direcione para os próximos episódios, para os próximos caminhos. Porque o intuito de forma alguma é fama, alguma coisa, mas é que a gente consiga trazer a palavra de Deus para que ela entre nas casas, para que ela entre nos corações e entre nos lares. E nada melhor de startar do que ter você junto com a gente. Eu que agradeço, né? E a gente quer saber, Canutinho, da sua história, cara. Conte sua história de conversão, como tudo começou, como que temos hoje Paulo Canuto aqui. Paulo Canuto, o Júnior. Júnior. É bom demais, é bom demais. Bom demais estar aqui, de verdade. Muita honra, muita gratidão a Deus pela vida de vocês, por aquilo que esse lugar vai representar daqui para frente. É o começo e uma história. E todo mundo tem um começo. Todo mundo tem uma história para contar. Uhum. A minha história, ela começa antes do nascimento. Na verdade, a minha mãe não podia ter filho, minha mãe era estéril. Na verdade, minha mãe tinha 3 sentenças. Eu gosto de falar muito disso. Quando ela casou com meu pai, ela sempre sonhava em engravidar e ela queria engravidar logo no primeiro mês de casamento, porque o sonho de infância dela era ser mãe. Porque ela perdeu a mãe com 8 anos de idade e isso nunca foi um impedimento para viver o valor da maternidade na vida dela. Então ela sempre quis ser mãe. E quando ela casou, ela lutou por isso e sempre dava negativos os exames. Até que ela foi numa médica. A primeira médica disse para ela que o útero dela era virado. Então, por ser um útero virado em posição invertida, ela nunca poderia engravidar. Ela não aceitou a sentença, foi numa segunda médica. A segunda médica disse para ela que o útero dela era infantil, como se tivesse parado de evoluir fisicamente quando era uma criança ainda. Então, ela falou assim, bom, agora eu vou atrás de Deus. Foi atrás de um profético. E uma profeta chamou ela de amaldiçoada, disse que o útero dela era maldito. Ela tinha 3 sentenças. Mas em 83, um ano antes de eu nascer, ela acordou de madrugada com um teste negativo na mão, chorando. E o meu pai acordou do lado dela e meu pai viu ela chorando, saiu, como meu pai sempre faz até hoje, já há 46 anos, ele ora às 4 da manhã. Ele saiu daquele lugar, foi para o campo de oração dele, o canto de guerra, o quarto de guerra dele, e ele falou com Jesus, Jesus, eu não aguento mais ver minha mulher chorando. E naquele dia Deus falou com ele, falou assim, você vai completar 5 anos andando comigo. E eu estou pronto a te dar um presente. Você pode escolher o que você quiser. Sabedoria, riqueza, prosperidade, conceito, status, o que você quiser eu vou te dar. Ele não titubeou na resposta para Jesus, falou assim, eu quero um filho para minha mulher. Um ano antes de eu nascer, Jesus olhou para meu pai e falou assim, então eu vou te dar um filho. Ele vai nascer dia 29 de abril de 84, às 3h30 da tarde, não nascerá no Rio de Janeiro, será no campo. Caraca. E ele será homem, seu sucessor sobre a terra, e você colocará o seu nome sobre ele. Detalhe, isso foi antes da minha mãe engravidar. E Deus falou assim, você já pode anunciar o nascimento dele.
E meu pai começou a falar antes da minha mãe estar grávida. Um dia minha mãe acorda de madrugada, acorda de manhã, com umas picadas no braço e se sentindo muito incomodada, como se tivesse um refluxo, alguma coisa. E meu pai falou assim, Eva, pega o calendário e conta os dias. Que dia vai dar dia 29 de abril? Minha mãe contou, vai dar 9 meses. Meu pai falou, você está grávida, pode fazer o exame. Ela falou assim, não brinca comigo. Paulo, não, pode fazer o exame, você está grávida. Ela fez o exame, deu positivo, estava grávida. Com 8 meses de gestação, nós mudamos do Rio de Janeiro para o Paraná, no primeiro campo missionário do meu pai, de fato, no campo de pastoreio dele. E ali foi onde eu nasci, Policlínica de Cascavel, dia 29 de abril de 84, às 15 horas e 30 minutos da tarde. E meu pai perguntou, por que não antes? Por que não de manhã? Ele falou assim, só alguém que nasce pode gerar. E você nasceu em mim às 15 horas da tarde, do dia 29 de abril de 79, 5 anos antes. E você só pode gerar depois que você nasce. Por isso que eu nasci às 15 horas e 30 minutos da tarde, 30 minutos após ele ter sido gerado. E aí eu vivi o altar até meus 20 anos, 18 para 20 anos ali, onde eu desviei, fui conhecer o mundo, rodei no mundo, fiz muita coisa que eu não deveria ter feito, andei em muitos lugares que eu não deveria ter andado, até que um dia eu estava indo para uma boate, a boate onde eu sempre estava, que eu sempre andava, que eu sempre frequentava, todos os finais de semana eu estava lá. E quando eu entreguei meu documento, a menina olhou para mim e falou assim, nossa, você é filho do Paulo Canuto. Que homem de Deus. Pensa numa raiva que eu fiquei. Olhei para aquele e falei, miserável, o que você está me chamando? Nesse negócio aqui, tomei o documento. A menina me conhecia, todo final de semana eu estava lá. E ali eu entrei com muito ódio no coração, estava na pista de dança, de repente o Espírito Santo falou no meu ouvido, falou assim, eu estou te deixando aqui, você sabe onde você me encontra. Eu comecei a chorar no meio da pista de dança, saí correndo daquele lugar, larguei tudo. Corri para casa, chorava, e no meu coração, onde ele está que eu estou chorando, por que eu estou chorando? E eu morava perto de uma igreja chamada Igreja Batista da Praia da Costa, uma PIB, Primeira Igreja Batista, onde eu fui líder de louvor, onde eu fui líder de teatro, onde eu era um cara influente ali naquele lugar, e eu saí dali de dentro desviado. Quando eu voltei ali, o Espírito Santo me encontrou de volta, eu encontrei ele de lá para cá, 2008, fevereiro de 2008, eu nunca mais saí da presença dele. E hoje eu estou aqui viajando as nações, o Brasil, pregando o evangelho, restaurando uma geração. Ano passado Deus me deu um presentaço, que foi o meu primeiro livro, O Legado de Cristo. Esse livro aqui é uma benção, mano. Caramba. Isso aqui é um presente para você. Que Deus possa te fazer viver o legado. Esse livro tem um significado muito profundo. Uma das maiores frases que eu escuto para vocês, geração aí que está na tela, que está aí assistindo, para vocês que estão aqui dentro, eu escutei uma frase recorrente que se fala muito no meio dos mais velhos, digamos assim, dos anciãos. Nossa geração hoje é a geração mais infrutífera da história. Nós não vivemos milagres mais, nós não vivemos mais a presença como antigamente vivia. Deus falou assim para mim, aquele que carrega o meu legado, ele nunca será infrutífero, ele sempre frutificará. Então esse daqui é o meu presente para você, Brunão. Obrigado. Que Deus te abençoe, mano, e vamos para cima. Esse é um pouquinho de mim. Da minha história de 41 anos de vida. Caraca. Rapaz, a história, hein? Tem muito. Nossa. Vixe, tem muita coisa. Essa é só a introdução. Canutinho, você disse que você, aos 20 anos, foi o momento em que você se desviou. Mas até os 20 anos, como que era a sua vivência com Deus, sua vivência no cristianismo, na igreja? Você era uma pessoa no qual você se entregava, vivia ali a devoção, ou você era mais para lá do que para cá? Como que foi até os seus 20 anos, até isso acontecer? Cara, é uma história muito, muito interessante. Eu vivi a presença de Cristo desde sempre dentro de casa. Filho de Paulo Canuto, quem não conhece meu pai, o homem que só anda no sobrenatural e de vez em quando ele vem para o natural para conhecer um pouco, volta para o sobrenatural, que é o lugar dele. Costumo dizer que meu pai não anda na terra, ele visita a terra. É fato, meu pai visita a terra de vez em quando só para trazer algumas chaves, alguns decretos, alguns códigos sobrenaturais. Depois ele volta para lá e fica por lá mesmo. E desde sempre eu vivi esse milagre. A primeira vez que meu pai conta para mim, minha mãe, foi quando minha primeira experiência, eu tenho uma memória de dor, eu não tenho a memória do fato. Quando eu tinha 3 anos, mais ou menos, eu sofri um acidente brincando na igreja. Eu correndo em volta de um carro com meus amiguinhos e a minha mão e eu passava correndo em volta do carro
e a minha mão estava encostada na porta do carro. E o irmão não viu e fechou. Só que não fechou na maçaneta, ele fechou na parte do trinco, no lado oposto, perto do motor. Uhum. E o meu dedo ficou preso. Com 3 anos, você imagina, o dedo de uma criança de 3 anos é quase uma borracha. Eu tenho um filho de 2 anos, se você apertar ele, você vai quebrar. E meu dedo praticamente foi amputado na base. E eu tenho a memória da dor. Eu não tenho a memória do fato, mas eu tenho a memória da dor. E ali foi a minha primeira experiência sobrenatural com Deus. Porque quando eu saí dali, fomos para o hospital, o médico falou assim, tem que amputar, tem que tirar. Meu pai falou assim, não tira, faz a sua parte que eu vou orar o meu Deus fazer a minha. E meu pai saiu dali do hospital comigo, meu pai falou, bota a mão no peito, filho. Eu botei a mão no peito e falou, você vai orar comigo. Jesus cura o dedo do Juninho. E eu orava assim, eu falava essa frase, Jesus cura o dedo do Juninho. Eu andava assim, Jesus cura o dedo do Juninho. Quando não estava no peito, estava para cima. Jesus cura o dedo do Juninho, Jesus cura o dedo do Juninho. No 7º dia daquele curativo, eu correndo, eu esqueci da mão e eu baixei. E minha mão agarrou numa grade. Arrancou o curativo, aquele troço vermelho. Minha mãe disse que eu saí gritando, me pegaram e me levaram para o hospital. Quando cheguei no hospital, o médico falou assim, o que aconteceu com esse menino? Eu falei, não sei, o senhor que tem que explicar. Meus pais perguntaram. Eu falei, não, eu não tenho o que explicar. Ele tem os ossos como nunca foram quebrados, todos os sensores dos dedos, do dedo, tudo, movimento, tudo. Ele tem pé, ele tem até unha no dedo. E aí meu pai falou assim, isso aí é para a glória de Deus. Ele falou, a única coisa que ele vai ter é uma pequena cicatriz na ponta. Aí meu pai brinca, é para ele poder testemunhar, o povo acreditar que é real. Uhum. Então ali foi a minha primeira experiência com Jesus. Com 7 anos eu fui batizado no Espírito. Eu tive uma experiência sobrenatural num monte, onde eu tive 2 fatos. Eu estava no monte com 7 anos de idade, orando ali, né, como uma criança ora, né? Brincando, orando, brincando, porque criança faz isso, meu filho faz isso, o Gabriel que tem 6 anos. Ele olha brincando, Jesus, obrigado por tudo. Ele abre o olho e começa a fazer graça e volta para a oração. E ali eu fui batizado no Espírito, eu comecei a falar em línguas, eu não sabia o que estava acontecendo. E, de repente, eu vi o céu aberto e Deus falou comigo algumas coisas e falou assim, agora você vai entregar para sua mãe uma palavra profética. Então, ali eu fui ativado nas línguas e ativado no profético. Uhum. Então, para mim, o lugar do sobrenatural era a minha habitação. Com 12 anos de idade, eu era líder do grupo de louvor dos adolescentes. Eu cantava, eu ministrava, eu tocava. Com 15 anos de idade, eu era líder do teatro. Com 16 anos, fui morar na Europa com os meus pais para ministrar lá. A gente evangelizava os italianos 1h da madrugada jogando futebol com 10 graus abaixo de zero. Meu irmão, era o horário que tinha. E Deus se manifestar. Então, o sobrenatural sempre foi a minha habitação. As minhas experiências vivas e reais de milagres inexplicáveis. Uhum. Então, o sobrenatural era o lugar da minha vida. Era o lugar onde eu me movia. Uhum. E eu nunca quis sair dali. Até que escolhas erradas tiram a gente de lá, né? Era esse ponto que eu queria entrar. Você claramente tem uma baita de uma construção de vida com Deus antes dos seus 20 anos. E aí a pergunta, assim, de R$1 milhão é, o que aconteceu? Porque, assim, uma pessoa que conhecia o secreto, a pessoa que andava com Deus, a pessoa que se movia no sobrenatural, o que fez essa pessoa abrir mão disso? É complicado, sabe por quê? Presta atenção. Eu vou falar uma coisa aqui que é um conselho para vocês que estão aqui, para todos os jovens. Aprenda a ouvir os mais velhos. Aprenda a ouvir quem já passou por onde você está passando. Uhum. Eu comecei um relacionamento e não tem nada a ver com a pessoa, mas tem a ver com a decisão que eu tive. Ela andava em outro lugar, ela desejava outras coisas, ela não queria estar onde eu estava. E todas as ações que eu tive com aquele relacionamento foram exatamente esse. De não ouvir quem estava acima de mim e já tinha trilhado o caminho que eu trilhei. Uma vez o pastor Adson, um grande amigo, profeta, homem de Deus, que logo, logo vai participar desse podcast. Já está nos planos. Não, ele é o cara. Lista, né? Ele é o cara. Para trabalhar com adoração sobrenatural, profética, adoração profética, terrilá. Cara, é o cara. Está nos nossos planos trazer ele e o Rubão. Não, aí, Fé, você me convida que eu quero estar sentado onde o Dil está sentado ali, ó. Não, eu quero estar sentado ali. Sentado ali, só aqui, ó. Fala, que os caras são bons demais. Vai ser punk. Não, é outro nível. É outro nível. E ele me fez uma pergunta. Ele falou assim, Júnior, você saiu por quê? Foi uma desculpa
de você ser filho de pastor, não ter identidade, não ter todo esse processo, ou você simplesmente quis sair? Eu falei assim, eu simplesmente quis sair. Eu simplesmente quis sair. Ninguém é culpado da minha decisão. Uhum. Nem no mundo, quando eu tinha saído lá para o mundo, eu culpei alguém pela minha decisão. Porque eu conheço o sobrenatural, eu tenho a experiência da glória, eu vivi aquilo, mas o fato de eu me achar autossuficiente me fez cair. E é o grande problema de um jovem. Uhum. O jovem adora ser autossuficiente. Nossa, hoje eu, no alto dos meus 41 anos de idade... 41, rapaz? 41 anos. Tá no formol, hein? Eu Tá sou bonitão. novo, bonito pra caramba. Minha mulher fala que eu sou bonito, eu tenho que acreditar. Então. Se a minha esposa me diz que eu sou bonito, quem é o mudo pra falar que eu sou feio? Não, exatamente. Não, eles não sabem da beleza que tá em mim. Entendeu? Só ela me conhece. Ela sabe dos meus defeitos e das minhas qualidades. Não, exato. Entendeu? Você só conhece as minhas qualidades, que é o que eu fico mostrando pra vocês. Os defeitos vocês não vão ver, não. Mas esse lugar das escolhas, da autossuficiência, nos afasta de Cristo. Eu tenho um grande mentor que hoje está na glória e eu vou ver ele lá na glória, conhecido como Paulo Roberto. O cara que formou o meu pai é um dos caras que me formou na adolescência. Ele sempre falava isso para mim. A autossuficiência destrói. Todo grande homem sempre tem alguém superior a ele. Uhum. E eu olhei para ele um dia, né, nas bocas grandes que eu tenho, que eu sou meio bocudo nas perguntas, e eu falei para ele, falei assim, na Terra ninguém foi autossuficiente? Ele falou, ninguém. Eu falei, só Jesus, né? Ele falou, nem Jesus. Jesus dizia assim, quando os fariseus, os escribas questionaram as ações de Jesus, ele respondeu assim, por que arrazoais entre si? Eu só faço o que vejo meu pai fazer. Eu tenho alguém superior a mim, que é meu exemplo, que é minha grande métrica, eu só replico ele. E eu falei, tá, legal isso aí, isso é bom para mim. Tá? Então foi onde eu aprendi o conceito, mas eu deixei da prática. Justo. Faz muito sentido. Não adianta a gente ter o conceito se a gente não tem a prática. Uhum. Então a autossuficiência foi a base da minha destruição, sabe? Do meu afastamento do altar, onde eu me achava autossuficiente. Eu conheço, eu sei, eu sou forte, eu não vou cair, eu resisto o pecado. E você não acha que esse tem sido um problema atual também? Eu não digo nem a respeito das pessoas chegarem ao ponto de abrir a mão da fé cristã, mas no sentido de a igreja, a juventude estar se movendo assim. E aí eu quero te fazer uma pergunta, que aonde você acha que ambas as gerações, porque a gente ouve muito a antiga geração desprezando a atual e a atual geração desprezando a antiga. E eu acredito fielmente que para que o reino de Deus avance, essas gerações precisam se unir e caminhar rumo a um único propósito. Porque a gente precisa da experiência que vocês têm e vocês precisam da força que a gente tem, para que a gente consiga dar continuidade, inclusive, naquilo que vocês começaram a fazer. Então, o que você acha que falta e o que é preciso para que ambas as gerações se entendam, deem as mãos e caminhem rumo a esse propósito? Na verdade, assim, quando você olha a história, sempre existirão 4 gerações coabitantes, num lugar chamado lapso geracional. Uhum. São 4 gerações que vivem simultaneamente. Você tem a geração hoje que os meus filhos estão, que é do 0 aos 20. Alguém aqui tem menos de 20? Não, né? Então você e vocês dois têm menos de 20. Então vocês estão na primeira geração. A segunda geração é a geração que vocês dois estão, que é a geração dos 20 aos 40. A terceira geração é onde eu estou, que é a geração dos 40 até os 60. E a geração dos 60 a mais, que vai até o final da vida. Uhum. Se você olhar na história da humanidade, sempre existirão 4 gerações coabitantes. Elas se movem na Terra. Você tem a geração do propósito, você tem a geração da ativação, você tem a geração da ação e você tem a geração do transbordo. Uhum. A geração do propósito é a primeira geração. É onde esses caras, ele tem um propósito sobre eles. Uhum. Só que propósito sem destino morre. Você tem a voz ativa, que é a sua geração. Vocês são os influenciadores dessa geração. Vocês são os caras que são ouvidos. Uhum. Eu sou a geração da potência, mano. Eu sou cabeçudo, eu meto a cara e eu vou. E tem a geração do meu pai, que é a geração do transbordar. Qual é a geração que mais se movimenta na Terra hoje? É a geração do meu pai. Que em vez de estar transbordando, está precisando movimentar.
essas 4 gerações precisam andar através de um ciclo de... É como se fosse uma escada. Você coloca a geração dos meus pais, ele está no topo da carreira. Esses caras já não precisam provar nada a ninguém. Eles têm que ser... Eles vão transbordando, eles vão jogando para baixo. O de baixo transborda para o outro transborda para o outro. Se isso daqui não acontece, uma dessas fontes geracionais se perde, o ciclo é mudado. O que acontece com a geração de hoje é que uma das gerações parou de viver o propósito. Parou de viver a essência do propósito. Então, quando eu olho para isso, eu vejo uma geração com uma possibilidade gigantesca, com um propósito maravilhoso, sem destino. Que é a primeira geração. Se você olhar para os 2 mais novos aqui, irmão, eles têm um negócio dentro deles que você fala assim, eu quero. Se você não der destino para eles não vão sair do lugar, eles vão ficar no quero. Eles vão ficar travados no que eu quero. Agora, se você der destino para eles, daqui a pouco você cruza o braço, cara, e se deleita na presença do que Deus está vivendo na vida deles. Agora, eu preciso ver uma geração correndo contra o tempo para resgatar o tempo. Esse é o grande problema. Então, esse resgate geracional ele é importante. É uma das coisas que eu tenho falado muito. Cara, eu não vou parar. E ninguém vai me parar mais. Porque na hora que era para eu estar na sua idade, fazendo aquilo que hoje vocês estão fazendo, que é tocar essa geração de propósito, eu estava no mundo fazendo besteira. Agora é a minha vez de tocar vocês, de transbordar sobre vocês aquilo que eu estou recebendo dos meus pais. Para que vocês vivam esse lugar. Então, assim, para que vocês tenham a máxima desse propósito, a máxima desse chamado, um grande conselho que eu tenho, se eu posso dar um grande conselho que eu aprendi, que para mim tem sido uma máxima, não perca mais tempo. Nunca sente numa mesa para rir, se aquela mesa não revelar Cristo. Nunca. Não gaste tempo. Talvez vocês já possam ter percebido, eu nunca termino uma conversa sem falar de Bíblia, sem falar de alguma coisa. Eu posso estar rindo, brincando, zoando, de repente vocês já estão vendo, a gente está dentro da Bíblia falando dela. Porque não dá para perder mais tempo. O mundo lá fora não perde mais tempo. Satanás não está perdendo mais tempo. E a igreja parece que parou no tempo, porque Cristo vai voltar, Não, ele vai voltar. Mas e a nossa ação diante de Cristo? Então, essas gerações, elas precisam entender que os mais velhos querem transbordar, mas não têm confiança em aonde ser transbordado. Os mais novos olham para os velhos e falam assim, eu não quero o transbordo dele, porque ele já está velho. Precisa haver respeito do novo para o mais velho, assim como precisa ter respeito do mais velho para o novo. Quando esse respeito foi resgatado, cara, ninguém vai parar a igreja de Cristo na Terra mais. O resgate do respeito é que vai proporcionar essa cura, essa transformação, esse novo tempo. Cara, isso é muito louco. Eu tive a oportunidade de um tempo passar em uma base missionária, você acompanhou parte da minha volta. E eu acredito que uma coisa que foi muito prejudicial foi a implementação de uma visão cravada de que aquela visão era a correta, aquela visão era a única certa, e eu vejo o quanto isso tem afetado, não só afetou a mim na minha volta, mas o quanto isso afeta a igreja brasileira num todo. Não só a respeito desse local que eu estive, mas a gente conseguiu olhar para tantos outros locais que pregam a mesma ideia. E qual que você acha o que você acha que é o equilíbrio para isso, assim? No sentido de que, tipo, você acredita que Cristo está deixando de ser pregado para ser pregado ideologias, ideias? Vou responder de 2 formas, 2 pontos. Tá? Vamos construir essa resposta em dois ambientes diferentes. O primeiro ambiente, vamos falar a respeito de Cristo. Cristo, quem era Cristo? Cristo é o cabeça sobre todas as coisas. Certo? Isso aí é inquestionável.
Cristo é a essência, Cristo é o Filho, Cristo é a glória, Cristo é a manifestação, Cristo é a unção completa dos céus. Então você tem Cristo. Cristo tem 12 discípulos que se tornam os seus apóstolos, certo? Uhum. Quando você olha os apóstolos, você tem 12 características diferentes. Nenhum deles é igual ao outro. Nenhum deles carrega a mesma marca do outro. Nenhum deles carrega a mesma essência do outro. Vou citar, para não falar dos 12, mas, por exemplo, você pega João e você pega Pedro. Pedro, se você xingasse Pedro, Pedro ria na tua cara. Se você xingasse o João caia chorando. Ai, meu Deus, que sofrida a minha vida. Características diferentes. Uhum. Assim é o reino de Deus na Terra. Onde o uso e costume se tornou doutrina e a doutrina se tornou uso e costume. Aonde a gente vê isso? É pecado uma mulher usar calça? Não. Mas em algumas igrejas se tornou pecado. Uhum. Assim como se tornou pecado, em algumas igrejas, isso eu já vi, mulher que usa saia. Rapaz, essa é nova. Você tira o valor da doutrina, coloca em segundo plano e coloca o costume no lugar da doutrina. Então eu não procuro mais Deus como Cristo sendo a porta. Eu procuro as igrejas aonde o costume me agrada e não a presença me transforma. Então hoje o grande problema está sendo esse. Aonde, por exemplo, você... Eu não queria entrar nesse conceito, mas assim, para não polemizar. Entre, fica à vontade. Não quero polemizar, não quero criar problema. Aqui é Não quero criar problema. Mas a igreja brasileira hoje, ela perdeu a sua identidade. Sim. Quando você olha para a igreja brasileira hoje, as manifestações e as movimentações são americanas. Sem sombra de dúvida. Importamos uma cultura que não é nossa. Exato. Para lá é sucesso, para cá é derrota. Uhum. O lugar que Deus tem para os Estados Unidos nunca vai ser o lugar que Deus tem para o Brasil. Sim. Mas a cultura do costume é bom. Então eu trago ele para cá. Me mostra aonde deu certo no Brasil. Você não vai ter sucesso. Porque a cultura não pode ser superior à doutrina. Existe uma doutrina que se chama Cristo. Não existe outra doutrina. Tudo converge em Cristo. Pedro vai dizer assim em Mateus 16, salvo engano, ali a partir do versículo 13, eu acho. Ele fala assim, Jesus está com eles ali, com os discípulos, né? E Jesus olha e fala assim, quem o mundo dizeis que eu sou? Dizem que eu sou. Ah, o mundo não. O mundo diz que tu és o profeta. O mundo diz que você é o Elias. O mundo diz que você é Eliseu. O mundo diz que você é não sei quem, Jeremias, ou outro dos profetas qualquer. Então, essa é a cultura do mundo. Isso é o que o mundo vê em Jesus. Contextualiza. Quem é Jesus? Ah, amado. É o amor. Ai, é o cara. É meu brode. É meu amigão. Alguns chamam de miguxo. Nossa. Não, é triste, deprimente. Mas essa é a palavra que os apóstolos estão dizendo. Aí Jesus olha para dentro da igreja. Jesus olha para a igreja e fala assim, e vós, quem dizeis que eu sou? Vós sois a igreja, é a igreja. E vós, quem dizeis que eu sou? Eles vão responder, Pedro dá um pulo na frente de todos eles e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você vê, é o Jesus perguntando, é o Pedro respondendo como igreja, falando a respeito da unção, da doutrina. E aí Jesus olha para Pedro e fala assim, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não fostes carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E sob esta pedra eu edificarei a igreja, a pedra da doutrina, a pedra angular que é profetizada em Salmos. A pedra da esquina, que às vezes ninguém vê, mas sustenta uma coluna, ou a pedra bela que todo mundo vê de qualquer ângulo que ele esteja. Então você, sobre esta pedra, a pedra da tua palavra, a pedra da revelação do meu Pai, eu edificarei a minha igreja. É a primeira vez que a palavra igreja aparece na Bíblia. É a primeira vez que ela aparece como igreja, como eclésia.
Aí, de repente, ela aparece isso. Mas onde se fundamenta a igreja? Na doutrina. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Deus vai falar assim, e além de ser edificada sobre esta pedra, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja, quando ela é fundada na doutrina, ela é fundamentada na doutrina, ela tem uma alicerce de doutrina que é Cristo, o Filho do Deus vivo, a roupagem ela não tem valor, ela não tem atração e ela não tem palavra. Ela só é uma roupa. O que falta hoje para a igreja brasileira, na sua grande maioria, é parar de olhar para a roupa e começar a olhar a doutrina. Resgatar a doutrina do Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando nós olharmos para Cristo, o Filho do Deus vivo, o resto para e a unção se permanece. Por que a igreja não morreu durante tantos anos? São 2000 anos que a igreja está viva e ninguém pode parar a igreja. A gente não canta isso? É porque a doutrina sempre foi a excelência da igreja. Meu filho, 01, foi o 01 que falou isso. E a gente, ouvindo essa música em casa, ele falou assim, ô mamãe, o que é colassal? É esse negócio aí, mamãe. Aí já falou assim, o Coliseu? É, isso aí. Filho, Coliseu é o lugar onde os cristãos eram brutalmente assassinados. Colocava lá, os leões matavam ele. Ele, é, mamãe? Nossa, que triste, né? E ele foi brincar. Deu uns 10 minutos, ele voltou, mamãe, mas o que não parou? Eles não pararam, a igreja não parou a igreja. E aí a minha esposa olhou para ele e falou assim, filho, ninguém pode parar a igreja. Ele falou assim, eu conheço alguém que pode. A igreja pode parar a igreja, se parar de crer em Cristo. Se Cristo parar de ser o centro da doutrina, a igreja para a essência de Cristo. Nós bloqueamos a ação de Cristo na terra. Talvez por isso que a gente sempre fala que essa geração é chamada de geração infrutífera. Aquele que carrega o legado vai frutificar, mas aquele que abandona o legado vai infrutificar. Sim. Então é mais ou menos por esse caminho aí que dá para ir. E como você tem discipulado uma galera pela nação brasileira e também pela Europa, tem acompanhado um pouco das suas viagens pela Itália, Suíça, você tem ido para alguns outros lugares. E como você acha que a gente consegue e a gente pode se posicionar para que a gente reestabeleça essa doutrina, para que a gente reestabeleça Cristo? 3 pontos. Palavra, jejum e oração. Nós paramos de orar. A gente não ora. A gente pede. A gente não ora, a gente pede. A gente adora chegar diante de Jesus e dizer que está orando. Aí você vai ouvir as orações, ai Deus, me dá mais poder, me dá mais graça, me dá mais vida, me dá mais paz, me dá mais dinheiro, me dá mais prosperidade, me dá mais acesso. Isso não é orar, isso é pedir. É uma linha, é uma das milhares de linhas dentro de um campo. Mas a gente parou de orar de verdade. Nós paramos de olhar para Deus e falar assim, graças te dou porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Amém. Eu vou ficar aqui até o Senhor falar. Mas o que você quer ouvir? Não sei, só a sua voz. A sua voz me basta. A sua presença me basta. A sua graça me basta. Então nós precisamos resgatar o valor da oração. Sabe aquele lugar de se ajoelhar e falar assim, eu só saio daqui quando eu só ouvir a tua voz. Mas o que você está pedindo? Eu não estou pedindo nada, eu só quero ouvir a voz dele. Ele fala assim, Paulo, estou aqui. Acabou, meu. Eu já estou realizado. A gente tem que voltar ao valor da oração daqueles que oravam só pela presença, não pela conquista. E esse lugar, talvez, é o que a gente precisa resgatar. Resgatar o jejum. Parece que hoje jejuar virou uma forma de emagrecimento. Não. Você está jejuando? Nossa, eu jejuei hoje, eu estou jejuando. Está jejuando como? Não. Todo dia eu jejuo. Que hora que orar, mano? Eu vou... Ó, tem 1 ano que eu tô jejuando. Falei, e aí, como é que é? Não, tô jejuando. Eu começo no café da manhã. Aí eu almoço. Eu vou dar o café da manhã até o almoço. Não, isso quando não chega um atribulado, um infeliz e fala, estou fazendo jejum de Instagram. Isso daí Isso daí não. O pior é o jejum de silêncio. Nossa, se você faz jejum de Instagram,
Aqueles que fazem jejum de Instagram não herdarão os reinos dos céus, viu? Não vai. Até porque, vamos lá. Você sabe o significado da palavra jejum? Conte-me. Abstenção de comida. Não existe jejum de café, não existe jejum de água, não existe jejum de refrigerante, não existe jejum de carne vermelha. Não existe. Uhum. A etimologia da palavra jejuar, se você procurar no dicionário, ela vai falar assim, é tirar comida. Uhum. É não comer. Quando eu olho para a Bíblia tem dois ambientes. Ela tem o ambiente do jejum e o ambiente do propósito. Uhum. Daniel não jejuou, Daniel propôs. Daniel fez um propósito de não comer iguarias, de se alimentar da terra. É propósito, não é jejum de Daniel. Então, assim, quando eu olho para o lugar do jejum bíblico, eu preciso construir até o valor daquilo dentro da Bíblia, para entender. Uhum. Então, por exemplo, a gente ouve muito os jejum de 21 dias de Daniel. Só que quando você olha para o jejum de 21 dias de Daniel não estava pedindo graça, Daniel não estava pedindo manifestação, alegria, não. Uhum. Daniel estava em guerra. E aqueles 21 dias não foram 21 dias. Foi até que. Você quer fazer o propósito de Daniel dos 21 dias ali? Não coloca a data. Porque Daniel disse assim, até que Deus fizesse. Daniel capítulo 10. Até que. E se você olhar na Bíblia, é a primeira vez que na terra desce Miguel e Gabriel. Esses dois só vão descer em Jesus. Uhum. E onde você acha que se criou essa cultura de não, vamos fazer os 21 dias de jejum de Daniel? E faltou essa compreensão de que não foi porque Daniel jejuou 21 dias que chegou a resposta, mas foi exatamente até que a mensagem chegasse. Então, é difícil você dizer quando começa, né? E qual que é o propósito do começo. Uhum. Mas talvez uma das coisas mais difíceis que a gente precisa construir é que a perda do significado da palavra. Uhum. A gente peca por falta de conhecimento. O conhecimento, ou seja, a doutrina, a gente peca. Então, por conta de tentar criar conceitos, criar ideias para aliviar, a gente coloca muletas e desenha algumas coisas. Sim. Então, assim, para que ficasse mais leve, para que se criasse talvez o valor dessa palavra, desse tempo de Daniel, a gente coloca o jejum de Daniel. E isso a gente precisa olhar para a Bíblia e começar a estudar a Bíblia além daquilo que a gente quer, mas daquilo do que ela quer ser para mim e para você. Sim. Então, quando eu olho para a Bíblia, e aí você cai no terceiro ponto do resgate, que é a palavra. A palavra de Deus não foi chamada para ser interpretada, ela foi chamada para ser discernida. Interpretação é humana, discernimento é espiritual. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, se eu discerno a palavra, eu estou sendo espiritual. Se eu interpreto a palavra, eu estou sendo carnal. Então, o discernimento é o que falta para a gente não cair nesses enganos. Eu acredito que não foi de propósito, não é maldade. Sim. Mas é a falta do conhecimento. A perda do conhecimento faz com que a gente perca o propósito do que a Bíblia diz. A gente se afasta da palavra, a gente se afasta da presença, a gente se afasta do conhecimento. Então, esse conhecimento é o discernimento da palavra. É a busca, que meu pai sempre fala isso para mim, desde criança eu escuto essa frase, filho, procura o recheio das palavras. Leia 1, 2, 3, 10, 20, 30 vezes os versículos até que aquilo se torne real dentro de você e você consiga discernir o que ela quer dizer. E aí você vai extrair dentro dela o insumo dela, o poder, a graça que tem dentro da palavra. Porque ela precisa ser viva. Se ela é viva, se ela é divina, ela é viva. Se ela é viva, ela é atemporal. Se ela é atemporal, ela é tão atual para 2, 3, 4, 5 mil anos atrás como ela é para o dia de hoje. Então, esses 3 lugares resgatados, a igreja vai ver o sobrenatural. E aí, para os que gostam de fazer jejum de silêncio... Olha para aquela câmera ali, Canutinho, manda um sinal para as pessoas que gostam de fazer jejum, né? Eles chamam de voto de silêncio, né? Ou jejum Não, de silêncio. é jejum de silêncio. Jejum de silêncio. Nossa,
Olha para aquela câmera ali e mande uma mensagem para as pessoas que gostam de Para fazer você jejum. que gosta de fazer jejum de silêncio, comece a falar. Porque o jejum é tirar. Se você tirou o silêncio, tem que falar. Entendeu? Pegou? Pegou? Mas para com isso, de verdade. Para de ficar criando conceitos, ideias, pensamentos, tentando formatar algo que seja agradável. A Bíblia diz que Jesus, ele fazia o que o Pai queria, não o que ele queria. Você vê isso no Getsemane. Pai, se possível, passa de mexicales. Ou seja, eu não estou afim de morrer, cara. O negócio aqui no Getsemane já tá ruim. Imagina quando for lá. Eu não quero morrer, contudo seja feita a vontade do meu Pai. Então, viver Deus, viver o sobrenatural, viver a presença não é fazer o que você quer, mas é o que o Pai te chama para viver. Esse é o lugar que a gente tem que estar. E é muito louco como a gente... eu sinto isso muito na minha geração, como a gente tem criado aos poucos. Na verdade, já temos criado, agora acho que a gente está moldando uma falsa imagem de Deus, uma falsa imagem de Deus que a gente criou, assim. Então a gente criou um ídolo chamado Deus, que eu idealizei no meu coração, de que Deus ele vai atender todas as minhas orações, todos os meus pedidos, e que o evangelho ele é um grande lugar de conforto. Quando na verdade não, quando na verdade é completamente o contrário. Completamente o contrário. Não, muito ao contrário. Vai no oposto. Quer ver? Deixa eu pegar aqui um versículo aqui, quer ver? Se eu não me engano é Mateus 22. Vou ver para você entender. A Bíblia, eu gosto porque a Bíblia é assim, Jesus, ele não cita mandamentos completos. Sim. Ele completa o mandamento trazendo uma aliança, certo? Mas tem um lugar em que Jesus ele cita as palavras exatamente como está no Antigo Testamento, que está em Mateus, acho que é 22, 37. Vê. Mateus 22, 37. Diz assim, respondeu-lhe Jesus a respeito do grande mandamento. Tá? No 34 fala assim, entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou, mestre, qual é o grande mandamento? Qual é o grande mandamento? E Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande mandamento. Esse é a essência. Esse é o lugar. Amarás ao Senhor teu Deus. No entendimento, na alma e no coração. Ele vai falar sobre fonte de decisão, fonte de sentimento e fonte de razão. Que é o que molda o homem. Formou o homem nesse lugar. Ponto. Esse é o lugar que Deus nos chamou para viver. Só que Deus não chamou a gente para ter Deus como a prioridade da nossa adoração. Qual que é o grande problema da geração da sua idade? Que Deus ele é a prioridade. E Deus não é prioridade de ninguém. Deus é o centro. Enquanto ele for prioridade, existe uma lista. É como você acordar de manhã. Hoje eu acordei de manhã, 5 e pouca da manhã. E foi dormir às 2, né? Eu fui dormir às 2. Cara, não sei como você consegue, bicho. E eu tô aqui. Não, e eu tenho um tempo à noite ainda. Acabei de receber um telefonema aqui, tava sentado ali. Mano, dá pra gente ter um jantar hoje à noite não e tal? Tem, a gente dá certo. Agora é o quê? 3 e pouquinho? 3h20. Ah, vai dar certo, vai dar. Vai dar. Eu acredito que eu vou chegar lá. Nossa, entendeu? Rapaz, e detalhe, eu acordo 5 e pouca da manhã, 5h30 da manhã, academia, e você sabe, você conhece bem minha agenda, que você é meu discípulo. Você conhece muito bem minha agenda. É o benefício de andar próximo. Exato. E... Assim, talvez não tão benefício, né? Que você tá querendo me arrastar 5h30 pra academia também, né? Não. Você vai, um dia você vai treinar comigo. Eu vou pra comigo. academia, agora 5h30. É lógico que dá. Não. Por que não? Não dá, velho. Você sabe por que eu treino 5h30 da manhã? Por quê? Vou abrir um parênteses aqui. Eu tive uma experiência com Deus 3 horas da madrugada. Eu estava dentro de casa e eu pesava 130 quilos. Eu tinha meu colesterol quase 600. Eu era pré-diabético, eu tinha uma hipertensão por obesidade. Os meus exames com 130 quilos era de um obeso de 200 e poucos quilos. Nossa, eu ia falar que você estava no Vale da Sombra da Morte. Não, eu estava 4 quilômetros depois do Vale da Sombra da Morte. Você comeu o Vale da Sombra da Morte. Não, engoli. Engoli com pimenta, ketchup e maionese.
E verde ainda. E verde, maionese verde ainda, que é aquela bem ruim mesmo, que sabe aquela que destrói a gente por dentro, então, naquele lugar. E eu de madrugada, eu tava orando, eu acordei orando a Deus, eu falei, Deus, eu preciso mudar, eu preciso mudar, eu preciso mudar. E Deus falou pra mim assim, eu senti Cristo, nem Deus, Cristo falar comigo. Qual é o preço que você está disposto a pagar? Eu falei, eu pago tudo que for preciso para viver esse sobrenatural, para virar a chave da minha vida. Ele falou assim, cara, você precisa cuidar de você. Eu já tinha descido dos 130 para 104 quilos. Só que eu estava mal ainda. Eu treinava de qualquer jeito, eu cuidava da minha vida de qualquer jeito, tudo era de qualquer jeito. E aí eu falei com Deus, eu falei assim, Deus, eu falei, Cristo, eu pago. O que for ali? O que você vai dar? Eu falei assim, eu vou treinar. Mais forte. Ele falou assim, que horas? Eu falei assim, nós temos um problema, Jesus. Aí eu abri minha agenda, literalmente. Eu peguei minha agenda do iPad, abri e falei assim, ó, minha agenda está aqui, aonde eu treino. 7 horas da manhã eu estou saindo de casa para levar o 01 na escola. Volta, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. Comecei a desenhar minha agenda para Jesus. Falei, que horas eu treino? Eu chego em casa às vezes 11 horas da noite. Jesus Cristo. Aí ele olhou para mim e falou assim, o que você faz antes de levar o seu filho para a escola? Eu falei assim, eu acordo. Porque eu preciso acordar, eu preciso arrumar ele, eu preciso ajudar a minha esposa, eu sou um suporte para ela também. Ele falou assim, não foi isso que eu te perguntei. Eu falei, antes de tudo, o que você faz? Eu falei assim, eu durmo. Eu preciso dormir, Deus. Ele falou assim, as pessoas só vão entender a mudança e o sobrenatural quando entender o preço disso. Eu falei assim, eu entendi agora. Eu falei assim, eu vou fazer 180 treinos então, Jesus. 180 dias treinando sem falhar um dia. Ele falou assim, e que horas? Eu falei assim, então, né? Eu falei, Jesus, 5h30 da manhã eu vou treinar. A academia abre às 5, eu acordo às 5, vou ter meu secreto de 30 minutos e vou para a academia às 5h30 da manhã. Ele falou assim, tá certo disso? Eu falei, eu estou fazendo um propósito aqui, é um voto e um propósito. Ele falou assim, eu vou cobrar. Eu falei, você tem todo o direito de cobrar. E eu vou estar lá. Eu treinei 180 dias às 5h30 da manhã. Eu não consigo mais perder treino. Caraca. Você quer mudar de vida? Treino. É horrível. A minha esposa fala assim, o dia que eu acordo 5 e vou treinar 5h30, ela fala assim, louco, você é outro homem. É bom demais quando você vai treinar 5h30 da manhã, porque você volta vivo, realizado. Então você vai treinar 5h30 da manhã comigo. Tudo isso para esse convite completamente amigável, né? É lógico. Não é um convite, entendeu? É uma convocação. Entendi. Entendeu? Dos bastidores a gente conversa depois. Não tem conversa. Tá aqui, ó, já tá gravado. Você tá recebendo a minha intimação para ele. Ele vai treinar comigo 5h30 da manhã. Entendeu? Ele vai. Um dia ele vai. Basta ele querer. Como já dizia o profeta. Voltando, fecha. Fecha, tá? Fecha. Mas é esse lugar que a geração de vocês colocaram como prioridade é o grande problema. Quando você coloca como prioridade, existe uma coisa que eu acho muito interessante. A prioridade ela é pautada em lista. Então você desenha uma lista do seu dia e fala assim, não, Cristo vai ser a prioridade, a primeira ação do meu dia. O problema é que você cumpre a prioridade, ela se torna esquecida no dia. Entendeu? Quando ele é o centro, tudo converge para aquilo. Então, enquanto a sua geração colocar ele como prioridade, vocês vão sofrer. Quando vocês colocarem ele como centro, vocês vão viver. Porque o centro de todas as coisas é o que atrai. Cristo é o centro da minha vida hoje. Por isso que tudo que eu faço tem que ter propósito. Não é à toa que eu cheguei 2 horas da manhã em casa, cara. Eu estava em Alphaville, saí de casa para Alphaville, eu gastei 1h30 para chegar e 1 hora para voltar. Cara, porque tinha propósito. Porque estava convergindo naquele que é o centro de todas as coisas na minha vida. Traz Cristo para o centro e não para a prioridade, vocês vão viver o sobrenatural de Deus. E de onde vem a sua convicção de que Cristo ele é o centro na sua vida? O que te fez chegar nessa conclusão de que eu preciso de Deus? Todas as escolhas erradas que eu fiz que destruíram quem eu era. Destruíram a minha identidade, destruíram meus sonhos, destruíram a minha vida. Me fez entender que Cristo tinha que parar de ser uma prioridade nas minhas escolhas.
que adianta a gente fazer a primeira coisa do nosso dia for orar, se a segunda coisa do nosso dia é criticar? Qual o sentido? Você acorda de manhã, joelho no chão e vai orar. Uau, a glória desceu, manifestou, vi anjos cantando, céus abertos, santo, 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 santo. Fecha o portal do santo, santo, santo. Aí você vai para a segunda ação do seu dia. A primeira pessoa que te fecha no trânsito, você xinga até a 5ª geração passada dela. Você faz até regressão para xingar os antepassados da história. Gente, façam as pazes com o motoqueiro. Vocês aprenderam hoje, viu, né? ó, a galera aí do motoqueiro aí, ó. Viu, os irmãos que estão aqui, ó. Entendeu? Não, mas a gente fez uma distinção da vida cristã com a vida ordinária, né? Mas é. A gente, que nem você falou, a gente fecha a porta do sobrenatural, a gente fecha a porta do secreto e a gente começa a viver uma vida completamente à parte Esse é que é o do que a Bíblia fala, né? Sim. Cara, Esse é que é o doideira. problema. Quando você olha para a mentalidade de Abrão, Uhum. quando você olha para Abrão, em Gênesis capítulo 10, salvo engano, Deus olha para Abrão e fala assim: Abrão, você está no auge da tua história. Você está bem demais. Você está bem demais. Riqueza, status, família e posse. Você tem tudo. Deixa a terra deixa a tua terra, deixa a tua parentela, toma a tua família, família, não parente, família, e vai para uma terra que algum dia eu vou te mostrar. Uhum. Qual é a resposta de Abrão? Tô indo. É a mentalidade, cara. Tudo é essa mentalidade de entender que o propósito é o destino. Por que a nossa vida se perde? Porque a gente não está focado no destino. A gente está focado no agora. Nós somos desenhados para viver o presente. Só que o presente já não acontece mais. Quando você deu... E aí, galera, estão bem-vindos no podcast, não sei o quê, já não é presente, já é passado. Uhum. A minha frase anterior já é um passado. Ela já não existe mais. Uhum. Só que o destino vai existir até que a gente alcance ele. Qual que é o destino? É a eternidade. O destino é o dia de amanhã, é aquilo que Deus nos chamou para viver. Romanos capítulo 8, versículo 18, acho que é isso aí. Vai falar assim: eu estou bem certo que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que está por vir. Uhum. A glória que está por vir é a promessa, é o destino, a mentalidade de destino. Abrão não saiu da terra de Ur porque Abrão não gostava da terra de Ur, mas é que ele sabia que o destino que Deus tinha para ele era o lugar que ele deveria chegar. Uhum. Então a nossa mentalidade precisa ser o destino, não o presente, não o agora. Não esse momento que nós vivemos. Isso está nos impedindo de viver o propósito. Uhum. Isso está nos impedindo de alcançar a promessa que Deus tem para nós. Sim. Sabe qual é a promessa centenária do Brasil? Que nós seremos o celeiro do mundo, no profético, no apostólico, no pastoral, no evangelístico e no mestre. Uhum. Por que nós não vivemos? Porque a gente está focado em ser o hoje, não de viver o destino da promessa. Aí nós vivemos esse sofrimento que a gente vive hoje. Uhum. Igreja se degladiando, músicas que só o sangue do Cordeiro para ter misericórdia. Que causa um auê. O auê no mundo. A gente está trazendo o mundanismo para dentro da igreja, em vez de levar a igreja para o mundo conhecer. Sim. A gente traz o mundo para a igreja e fala assim: eu quero trazer o mundo para a igreja, vamos trazer o mundo para a igreja. Com a falsidade cultural de dizer assim: traz para dentro que eu vou mudar, vai mudar. Uhum. Não vai mudar. Não vai mudar porque a gente não está focado no destino. Quando a gente focar no destino, cara, ninguém para a igreja mais. E aí a gente fica limitado nesse lugar que você está vendo hoje. Uhum. Jejum é para a saúde, não para o espírito. Aí a gente começa a olhar a Bíblia e tenta conceitualizar a Bíblia para aquilo que eu quero. E a gente perde o propósito. Às vezes nem para o que a gente quer, mas para tentar encaixar as outras pessoas, né? Apresentar Cristo de uma forma mais amigável. Diga-se assim, né? A Bíblia diz que ele é amigo, mas ele é fogo consumidor. Naum, capítulo 1, versículo 3, vai dizer assim, que Deus, ele julga da seguinte forma: ele cuida do inocente, mas ao culpado ele não tem misericórdia. Uhum. Então, meu amigo, ele é justo.
a métrica da justiça de Deus não é a métrica da justiça dos homens. Ele é justo. E a justiça dele se permanece, se perpetua na história. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele vai ser o mesmo até o destino final. A eternidade, que é o grande destino. Então, esse lugar que a gente tem que viver. Deus, ele não é. Eu tenho um temor muito grande, talvez pela minha idade, pela minha cultura, pela minha escola de vida. Para eu chamar de Deus de você, é uma crise. Para eu falar que Jesus é lindo, é outra crise. A gente já teve essa conversa já. Para falar que ele é meu amigão, é quase uma morte. Porque, cara, Jesus é meu grande amigo. Amigo. Eu falo coisas para ele que eu não falo para minha esposa. Ele é meu grande amigo. Só que ele é o meu Deus. Eu sei separar o lugar da amizade para o lugar da divindade. Eu preciso separar quem ele, a hora de ser amigo, para a hora de ser Deus. Publicamente, você nunca vai ouvir as minhas orações secretas, porque escandaliza. Eu falava isso numa mentoria ontem. Se vocês escutassem as minhas orações dentro do meu quarto, talvez vocês não sentariam para me ouvir mais. Porque ali é papo real de amigo, é papo real de filho. Ali é mesa, que ninguém vai ouvir, ninguém vai ter acesso. Aqui fora, ele é um Deus, onipotente, onipresente, onisciente, que todo mundo vai ouvir o respeito e o amor que eu tenho por ele. É isso que falta, talvez, para a gente hoje. De viver esse lugar de separar quem ele é e os ambientes que a gente revela a ele. A gente já está indo para o final e daqui a alguns meses a gente chega em uma fase crítica do ano, fase das eleições, estamos chegando lá. Só que o ponto não é falar sobre candidato A, candidato B, mas como cristão ele se portar da maneira correta. Porque eu acredito que a gente chegou num ponto péssimo, que é ou é 8 ou é 80. Óbvio que em algumas ideologias a gente não se encaixa, não adianta forçar, mas o ponto de que o cristão, estamos nos degladiando uns aos outros. E às vezes a expectativa que deveria estar em Deus, estamos colocando em políticos. Então, como cristão, como jovem cristão, se posicionar nisso da forma correta, sem abrir mão do que acredita, mas se posicionando de uma forma em que não degladie o outro. É complicado. É complicado porque quando você toca no quesito política, você culturalmente foi desenhado a acreditar que a igreja não se manifesta politicamente. Lugar de política é lugar de político. Certo? Errado. Muito errado. A igreja não é lugar de a política não é lugar de político. A igreja não foi chamada para estar dentro de um templo. A igreja foi chamada para se manifestar na terra a respeito de Cristo. E quando eu olho para hoje, a necessidade humana, do ser humano, dentro da sua característica humana, é se conectar com aquele que te dá um senso de pertencimento. Por isso que você vê uma polarização muito grande. Dentro da igreja, não vou falar nem para fora da igreja, vou falar só dentro da igreja. Dentro da igreja você vê uma polarização muito grande. Por quê? Porque o que eu gosto se conecta com o que ele gosta. O político A fala muito do que eu acredito que é bom para mim. O político B fala algo que eu não gosto. Como que você destrói alguém? Falando mal dele. Então eu começo a criticar, a ofender a memória de alguém. Eu tiro o valor daquela pessoa e começo a criar uma narrativa a respeito de problemas só. Isso naturalmente falando. Agora, como que eu vivo sendo cristão dentro de um campo político como nós estamos vendo, extremamente polarizado? Extremamente polarizado. Por quê? Porque você tem dois extremos, ou seja, dois extremistas. E eu não vou usar nome de ninguém, não é sobrenome. Existe um extremo de um lado, um extremo de outro e um abismo no meio. É literalmente um abismo no meio.
Viva Cristo. Cristo precisa ser a métrica dos nossos julgamentos e nossos juízos. Então, por exemplo, quando eu olho para a ideologia de um lado e para a ideologia do outro, eu tenho um lugar onde essa ideologia precisa ser revelada e manifesta. A palavra de Deus. Não adianta eu levantar a minha mão e dizer que Cristo é o centro do Brasil, mas as minhas atitudes não convergem para a palavra. A minha vontade é citar nomes, é pegar, falar do que eu gosto. E eu tenho uma preferência porque eu sou cristão. Sim. Eu não vou comungar com uma doutrina, com uma ideologia. Sim, claro. Que é totalmente contrária à Bíblia. Eu não vou comungar com esse lugar. Isso é um fato. Eu não vou viver esse lugar, eu não vou permitir esse lugar. É um fato. Agora, a seriedade é a palavra de Deus ser a métrica daquilo que eu vou escolher. Então, o meu conselho para vocês, sem citar nomes ou escolhas, é use a palavra de Deus como métrica. A balança que pesar mais pela palavra é a balança que a gente tem que escolher. Aquilo que a palavra rejeita, ela não pode nem passar na nossa cabeça. A gente tem que repreender no ato do pensamento. Porque senão, quando a gente for escolher, a gente está escolhendo pela ideologia nossa, não pela ideologia de Deus. E se Cristo não é o centro, tudo tem que convergir para Cristo, então que ele seja o centro também das nossas decisões políticas. Porque ele precisa ser o centro influenciador de todas as coisas. Por isso que a gente vive tantas brigas. Vai chegar um tempo de política na igreja, final de ano, que só Jesus tem misericórdia. O que tem de crente saindo de uma igreja para outra, da outra para outra, da outra, não sei o que não conversa mais. Sem Jesus tem poder. Parece que Cristo sai da terra. Cristo não está mais na terra. Agora a gente vai ver política. Quando acabar a política, Cristo voltou. Não, cara, Cristo está aqui. Usa ele como a métrica perfeita do seu julgamento político. Caraca, muito bom. Isso quando Cristo não sai do Brasil e vai para os Estados Unidos. Ah, não, né? ele vive lá. É. Ele vem visitar aqui. De 4 em 4 anos ele vem aqui, olha pro povo e fala assim, ih, vou embora de novo. Aí ele vai embora. Entendeu? É assim que funciona. Ai, meu Deus, tem misericórdia do Brasil. Uma última pergunta e a gente encerra. Você tem, que nem a gente comentou aqui um pouco antes, você tem ido para a Europa, você tem discipulado pessoas na Suíça, na Itália, aqui no Brasil, em inúmeras cidades. E a pergunta é como que você preserva o seu coração? Como você não se perde no meio dessa loucura, no meio de agendas, no meio de oportunidades, no meio de propostas que com certeza já caíram na sua mesa algum dia? Como você preserva o seu coração e preserva a essência de Cristo? Talvez existe a vida secreta, onde a gente vive o secreto com Deus. Que é o lugar onde a gente... Tudo que eu vivo, até as agendas que eu construo, todas elas passam pelo meu secreto. Eu oro, eu busco antes de dizer sim, Deus é para mim, não é, eu vivo esse lugar. Já recusei a agenda porque Deus simplesmente falou assim, não vai. E eu não fui. E o pastor até hoje não fala mais comigo. Acho que eu sou o cara da arrogância na terra. O problema é dele e eu sei que eu estou cumprindo o propósito na terra. Não estou meio preocupado com o que os outros pensam. Mas tudo que eu faço, que eu me mobilizo, eu procuro olhar para Cristo e devolver para ele. Então, na mesma ação que eu produzo na terra, eu entrego para Deus. Eu só quero fazer o que ele quer que eu faça. Então, eu olho para a minha vida hoje, eu viajo, tenho ido para fora do Brasil. Ano passado, eu tive em 4 países pregando. Fora do Brasil foi maravilhoso, foi incrível. Um lugar que, poxa, eu sempre desejei, mas não imaginei que poderia chegar. E eu tenho vivido isso, tenho experimentado essa possibilidade de viver esse sobrenatural, de mentorar pessoas, de discipular pessoas, tanto no Brasil quanto fora. E o lugar que talvez, e aí é um conselho que eu dou para vocês, mais jovens, você que vai casar, para quem está solteiro, para quem ainda vai casar, escolha muito bem com quem você vai casar. Porque se tem uma pessoa que me coloca de volta no propósito todos os dias da minha vida, é minha esposa. Aquela mulher, todos os dias, ela ora para que eu não me perca no propósito. Ela ora para que as minhas conexões tenham destino, para que as minhas conexões tenham propósito de vida, para que as minhas conexões vivam a vontade de Deus. Então, ontem, por exemplo, eu tive em Alphaville por um tempo maravilhoso, numa casa de uma pessoa que eu sempre vi como referência, uma chamada Matheus Ribeiro.
E esse cara falou assim, quando eu falei, amor, eu fui convidado para estar lá. Ela falou assim, amor, vai, que eu vou estar aqui na retaguarda orando por você, para que haja propósito, para que haja destino, para que haja romper, para que haja desbloqueio, para que haja vida do sobrenatural na sua vida. Então, com quem você casa e constrói uma família, tem tanta importância com a sua vida pessoal entregando para Deus a vontade e esse lugar. Porque propostas vão vir. Eu já recebi algumas que só Deus pode ter misericórdia. Propostas boas nas suas aparências, como também propostas que te tentam a se tornar um homem péssimo na terra. Todas elas eu devolvo para Deus. Ó, Deus, estou me dando essa proposta. O problema é teu, se vira aí. Eu jogo para ele e deixo ele resolver. A minha resposta vai ser sempre aquela que Deus me mandar responder. E eu guardo meu coração desse jeito. Senão eu me perco no propósito. Pra gente encerrar, vou te pedir uma coisa, olhando para aquela maravilhosa câmera ZV-10. Muito boa. Não, é boa. Eu tô querendo uma não, dessas. Eu tô olhando as câmeras aqui, eu tô assim, nossa, cara, só... Não, é só elite. Provavelmente voltaremos aqui. Não, muito bom. Fato. Consegui mais um cliente, eu acho, viu? Não, eu já tô aqui, já vou gravar os meus podcasts aqui. Acabei de falar com minha, falei assim, não, eu vou gravar aqui, vou gravar os meus aqui também, pode deixar. Uma dica-chave para essa geração. Olhando aquela câmera. A grande dica? A grande dica. A grande dica. Uma vez me perguntaram sobre isso. Qual seria o seu conselho se você pudesse voltar 20 anos atrás? Ouça mais. Vou falar exatamente a frase. Ó. Presta atenção nessa frase. Ó. Grava comigo. Ouça tudo. Veja tudo. Fale pouco. E tenha certeza que é Deus mandando você falar. Porque quando você vê tudo, você não se perde com oportunidades. Quando você ouve tudo, você não fala o que não deve. Você só fala aquilo que Deus mandou você falar. Então esse é meu conselho para você, porque foi o conselho que eu recebi de 3 mentores na minha vida. Meu pai, pastor Newton e pastor Paulo Roberto. Caraca. Viveu pouco, né, bicho? Viveu pouco. Tem mais gente que já tocou minha vida. Nossa. Tem muito mais. Imagina. Tem uns caras brutos. Tem um cara que tocou minha vida chamado Pastor Antônio. Esse cara, ele não prega com a Bíblia em português. Ele abre 2 Bíblias em cima da mesa, do palco. Ele abre uma Bíblia em grego, koiné, e uma Bíblia em hebraico. No Antigo Testamento hebraico, no Novo Testamento em grego, ele prega com essas 2 na mão. Ele fala fluente e lê simultâneo. Na mente dele já está tão viva que ele faz assim. Rapaz, e eu tentando ler em português ainda. Canutinho, prazerzão ter você com a gente. Muito obrigado. Foi um prazer. Se Deus quiser, teremos mais episódios com você pra frente. Teremos outras modalidades de podcast. Então, daqui a pouco invadiremos a sua casa com algumas novidades e com alguns microfones. Talvez com uma ZV-10. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Então, gente, esse foi o nosso primeiro episódio do Na Mesa. Se inscreva, deixa o like, compartilhe esse podcast e saiba que Cristo, ele deve ser o centro de tudo, como o nosso querido Paulo Canuto disse. Então, por hoje é só. Encerro aqui. Não sei se ficou bom esse encerramento de podcast, mas nos outros talvez a gente veja melhorar, tá bom? Então, tamo junto aí. Valeu! Valeu. Um abraço.